É por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes. O apóstolo Paulo está dizendo que quem tem essa esperança procura agradar o Senhor, procura servir ao Senhor, vive com confiança, vive com bom ânimo e procura agradar ao Senhor. E mesmo em meio aos gemidos, não desiste, não desfalece, mas usa todos os recursos, todas as forças, todas as oportunidades, todos os dons e talentos, para que o progresso da obra de Deus seja algo incontestável. Aqui fica claro que essa esperança não nos transforma em ETs, em alienados. Não é uma perspectiva escapista, uma fuga da realidade. Não, ela gera encorajamento, força, vontade, ânimo, confiança, para a gente enfrentar a vida, para a gente servir ao Senhor, para a gente fazer a missão. É isso. Mas há uma segunda questão. Agora, o segundo ponto que a gente coloca aqui, no que tange a esses fundamentos paulinos. Se, em primeiro lugar, nós devemos descansar na esperança, olhando para o céu, em segundo lugar, devemos andar no temor do Senhor, como nunca antes. Olhe para o tribunal de Cristo. Olha o versículo de número 10. Porque é necessário que todos nós compareçamos, sejamos revelados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, em resposta aos seus inimigos, acusadores, é que a razão pela qual ele prega o evangelho que ele prega e usa os métodos que ele usa, é porque ele não está fazendo a obra para homens, mas para Deus, baseado num princípio de que um dia ele vai estar perante o tribunal de Cristo para prestar conta de tudo que ele fez por meio do corpo, seja bom ou mal. Essa consciência de Paulo de que ele não apenas espera o céu, mas que ele vai estar diante do tribunal de Cristo para uma prestação de conta diante do Supremo Juiz, o conduz a uma ação permanente de vigilância, de atenção, de cuidado, de zelo, para que ele não seja achado em falta diante do Senhor. E diante disso ele coloca 3 questões importantes. Primeiro, conserve a sua consciência pura. Visto que você vai estar diante do tribunal de Cristo, cuidado não apenas com suas ações, mas com suas motivações. Verso 11, e assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas. Olha a explicação dele para o modo como ele incansavelmente se comporta na pregação do evangelho. Ele disse: eu conheço o temor do Senhor. Eu sei que vou estar diante do tribunal de Cristo. Diante disso, eu procuro persuadir as pessoas. Eu procuro levar o evangelho a elas, mesmo que elas tenham um facão na mão. Eu não me intimido. Por quê? Porque um dia eu vou estar diante do tribunal de Cristo. Mais do que temer um facão, eu temo o tribunal. O que eu vou dizer diante do meu Senhor que se entregou por mim? Que desculpas eu usarei diante do pastor da igreja, diante das pessoas? Eu posso usar desculpas, mas é diante do tribunal de Cristo que vê todas as coisas. Assim ele chama a atenção, conhecendo o temor do Senhor, procurando persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus. Ele tem a consciência de que Deus o conhece, de que o que ele faz agrada a Deus. Aí ele diz: espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. O segundo princípio ainda aqui é: examine sua condição interna antes de preocupar-se com a aparência externa. Paulo está dizendo
que como missionário, apóstolo, pregador do Evangelho, verso 12, ele não está preocupado em obter a aprovação de homens. Não queremos novamente nos recomendar a vocês. Não estou querendo carta de recomendação. Pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa, para que tenham o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Paulo está se referindo aos falsos apóstolos, que se gloriavam de quê? Da aparência. Aí ele diz: quando eu apresento as credenciais do meu ministério e faço uma defesa da minha vocação, do meu conteúdo, do meu apostolado, dos meus métodos, eu o faço não porque busco a minha glória, mas porque busco a glória de Deus. Eu o faço para dar oportunidade a vocês de saberem se defender diante dos meus acusadores. Portanto, a questão aqui é que Paulo vai estar diante do tribunal de Cristo e sabe que convém que ele seja aprovado diante de Deus. Então, o que ele faz diante dos homens, ele faz sabendo que está diante do Senhor. Terceiro, faça todas as coisas para agradar a Deus e não os homens. Verso 13, porque se enlouquecemos é para Deus, se conservamos o juízo é para vocês. É possível que muitos diziam: Paulo é louco. Ele disse: e daí? Eu não já disse para vocês que o evangelho é loucura? Então quem o prega é louco. Agora, se eu sou louco por amor a Deus. Se eu sou louco porque amo a obra de Deus. Mas também se eu tenho juízo, se alguém diz que eu sou inteligente, é para a edificação da igreja. A minha loucura é por amor a Deus. As minhas capacitações é a serviço da obra de Deus. Então, quer seja uma coisa ou outra, é tudo para a glória do Senhor. Portanto, o que é que está sendo dito aqui? Que nós devemos viver a vida debaixo do temor do Senhor, com toda a preocupação em agradar a Deus, com toda a preocupação em sermos transparentes e autênticos, porque um dia nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. Convém que as nossas obras sejam santas e gloriosas. Mas alguém há de dizer: pastor, nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos por causa da graça, por meio da fé. Por que eu tenho que comparecer diante do tribunal de Cristo? Fica muito evidente que o julgamento dos cristãos não é para condenação, é para galardão. E nós somos aqui encorajados a nos engajarmos na obra de Deus, a fim de naquele dia recebamos do Senhor o galardão que Ele preparou para nós. E a terceira e última questão: controlado pelo amor de Cristo como nunca antes, olhe para a cruz. Se nós quisermos fazer a obra missionária, nós precisamos estar controlados pelo amor de Cristo, controlados pelo amor de Cristo, como nunca antes. E para isso nós precisamos olhar para a cruz. Olha o versículo 14. Por amor de Cristo, pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Queridos, o que é que Paulo aqui quer nos ensinar? Primeiro, que o amor de Cristo nos concede a graça da salvação. Ele está dizendo que só somos salvos porque Cristo morreu por nós. Mas ele está dizendo que quando ele morreu por nós, nós também morremos para nós mesmos, a fim de vivermos para ele. Isso está muito claro no chamado de Jesus: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou isso está muito claro nas palavras do apóstolo Paulo: eu não mais vivo, é Cristo que vive em mim, eu estou crucificado. A vida que agora vivo é pela fé no Filho de Deus, que morreu e se entregou por mim. E aqui Paulo está dizendo: o amor de Cristo, ele nos estimula, ele nos motiva, ele nos constrange, ele nos controla, ele nos domina. Ele produz impacto na nossa alma. Quando eu olho para a cruz e vejo o amor do Senhor, eu sou constrangido a continuar pregando. Essa é a outra resposta que ele dá para os seus inimigos.
Vocês não sabem por que eu prego o Evangelho? Vocês não sabem por que eu me gasto e me deixo gastar? É porque eu sou constrangido pelo amor. Perceba que Paulo, ele não prega apenas porque quer o céu. Paulo não prega apenas por temor do dia do juízo ou com medo do inferno. Paulo prega motivado pelo amor. E qual é o amor que motiva Paulo? É o amor revelado na cruz. É o amor expressado na vida de Jesus naquele madeiro. Mas em segundo lugar, o amor de Cristo nos redireciona a nossa vida a um novo propósito. Esse amor que nos constrange redireciona a nossa vida. Olha o verso 15. Ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quero que vocês observem aqui uma coisa. Paulo está dizendo que quando o Senhor nos salva, através desse amor revelado na cruz, Ele também redireciona a nossa vida, mostrando que aqueles que foram alcançados por esse amor precisam viver não mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, isso significa dizer que nossa vida tem uma outra cosmovisão, tem um outro direcionamento, tem uma outra escala de valores, de prioridades. E é aqui que entra a obra missionária. É aqui que entra o nosso compromisso com o Senhor, em que o Senhor nos chama para que nós possamos doar as nossas vidas em prol da sua obra, como Ele se deu. O ministério da igreja, a missão da igreja é uma continuidade daquilo que Cristo fez. É claro que nosso sacrifício, a nossa doação, não tem o caráter de um sacrifício expiatório. Mas foi Ele quem disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós outros. Somos enviados na mesma perspectiva de amor, de entrega, de dedicação, de comprometimento, de paixão pelas almas perdidas. Então, que não vivamos mais para nós, numa sociedade materialista, secularizada, que vive à margem de Deus. É muito comum nós estabelecermos os nossos próprios ídolos, que tomam o lugar de Deus, da devoção, do culto ao Senhor, por mais que sejamos religiosos. Aqui Paulo diz: mas você não pode viver para si. O propósito da sua vida é que você viva para o Senhor. Assim você estará pronto a dizer como Isaías, o profeta: eis-me aqui, envia-me a mim. Terceiro, o amor de Cristo muda nossa percepção de mundo. O amor de Cristo faz com que a gente enxergue o mundo numa outra perspectiva. Ele nos constrange, Ele nos redireciona, mas Ele também muda a nossa visão de mundo, tira as escamas dos nossos olhos. Nós já não olhamos o mundo com as lentes do mundo, nós olhamos o mundo com as lentes do Evangelho, com a visão de Cristo, com os olhos de Deus. Olha o verso 16: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Paulo já havia dito em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, que o homem natural não pode compreender as coisas de Deus. Aqui ele está dizendo que antes de conhecer esse amor de Cristo, ele via Cristo numa perspectiva natural. E o que ele fazia? Ele se opunha, ele perseguia a igreja. Mas agora ele olha para Cristo com outro olhar, não segundo a carne, mas o olhar de alguém que foi iluminado pelo Espírito Santo, que foi regenerado, alcançado, chamado, vocacionado, e consequentemente ele diz: olha, se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Não é dessa maneira que nós o conhecemos. Queridos, quarto e último lugar, o amor de Cristo revelado na cruz fez-nos uma nova criação. É assim, verso 17: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura.
As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. O que Paulo está dizendo aqui em quarto lugar? É que exatamente nós somos uma nova criação. Aquela criação caída em Adão, representada por Adão, o primeiro pai, está determinada a condenação. Aquela criação caída não tem mais jeito, humanamente falando. Não há projeto político, econômico, social que dê jeito às ruínas provocadas pelo pecado. Mas Cristo veio como um novo representante, o último Adão, na linguagem de Paulo aos Romanos capítulo 5. E o que ele fez? Estabeleceu uma nova criação, de modo que o termo mais correto aqui é: quem está em Cristo é nova criação. Já não faz parte daquela criação antiga, mas da criação nova, redimida. E tudo isso quem provocou foi o amor do Senhor. Esse amor que nos constrange. Assim eu concluo, colocando essas três coisas para vocês. Primeiro, você quer ser um missionário autêntico, verdadeiro, realizando a obra de Deus aqui na terra? Viva a vida com esperança. Olhe para o céu. Não ponha a sua esperança naquilo que é passageiro, naquilo que é uma mera tenda. Não viva como um simples peregrino. Olhe para o céu, tenha uma esperança eterna. Compartilhe dessa esperança. Viva com bom ânimo. Diga para as pessoas que mesmo que essa tenda se desfaça, você tem uma casa no céu. Segundo, viva a vida no temor do Senhor. Num mundo extremamente corrompido, longe, distante dos valores do reino de Deus, ter o temor de Deus no nosso coração é o princípio da sabedoria. Olhe para o tribunal de Cristo. Um dia vamos estar diante dele. Convém que cheguemos ali, não de mãos abanando, mas com muitos frutos para apresentar diante do Senhor e recebermos o glorioso galardão. E terceiro, viva a vida no amor de Cristo. Olhe para a cruz. Seja constrangido, controlado, impactado por esse amor. E quando esse amor estiver controlando o seu coração, você não fará nada por dever, nada por modismo. Você não fará nada pontualmente, mas isso será o seu estilo de vida. Você viverá a missão. Você vai missionar o tempo todo, na faculdade, na universidade, no trabalho, na família. E por quê? Porque o amor do Senhor te impulsiona. Você é estimulado por esse amor que levou Cristo à cruz. Vai conduzir você ao campo e você vai ser usado poderosamente para a glória do Senhor. Que Deus os abençoe, que Deus os agracie, que o Senhor nos ajude a olhar para o céu, olhar para o trono, olhar para a cruz. Esse tríplice olhar fará toda a diferença na nossa vida. Que Deus nos abençoe.